Você está pronto para o vídeo que vai transformar o seu dia? Então fique aqui e vamos nessa. Eu queria começar falando sobre um princípio que eu acredito que é muito forte, que é uma frase, não sei se da Polícia Militar, ou da Escola da Polícia Militar, ou do militarismo como um todo, mas que diz assim, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Muitas vezes a gente quer ensinar, a gente quer passar o nosso conhecimento apenas falando, mas o melhor jeito, a melhor maneira é dando exemplo, é você demonstrando com as atitudes aquilo que você quer transmitir. E a minha formação, ela foi muito feita na prática. Eu venho de duas famílias que são naturalmente empreendedoras e vendedoras, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. E, de maneira involuntária, isso foi meio que incutido em mim. Eu venho desse princípio, eu venho dessa escola, de que a melhor maneira de alcançar o sucesso é através do comércio, empreendendo em alguma coisa, abrindo algum comércio, enfim, mas eu fui criado com essa mentalidade. Confesso que meu pai, por muitos anos, tentou tirar essa mentalidade da gente. Ficava falando, não, tem que estudar, vai fazer faculdade. Tentava tirar a gente o máximo do comércio, mas não tem jeito. Foi o que a gente cresceu vendo acontecer. E eu, desde muito novo, pensava dessa maneira. Na verdade, eu não sabia nem que eu pensava assim. Até que, quando eu tinha 11 anos de idade, eu vi um encartezinho de um celular anunciado na época na Ricardo Eletro. E eu decidi... eu queria esse celular e tal, sabia que meu pai não tinha como comprar esse celular para mim, eu era muito novo, não era algo de necessidade básica. Eu já tinha consciência de tudo aquilo que meu pai fornecia pra gente, tanto de escola particular, plano de saúde, a gente tinha uma vida de certa forma boa, não sobrando nada, mas a gente tinha uma vida relativamente boa e eu não me sentia no direito de pedir, isso eu tinha 11 anos de idade. E eu pensei, então se eu não quero pedir, eu preciso de dinheiro para poder comprar. O que é que eu vou fazer? E aí comecei a pensar naquilo e tal. Nessa mesma época, meus pais tinham um comércio numa cidade próxima à minha e eles tinham que ir toda semana lá abastecer esse comércio. E onde a gente comprava, onde eles compravam essas coisas, nós íamos juntos, minha irmã e eu. E eu vi que tinha um pacote de marshmallow que era R$8, era um pacotão assim grandão. E eu pensei, se eu juntar essa semana inteira o dinheiro do lanche, eu ganhava R$2 por dia para lanchar na escola. Eu pensei, se eu juntar esses R$2 por dia e essa semana eu só lanchar um dia, eu tenho dinheiro para eu comprar esse pacote, eu volto na semana seguinte, vendo e aí começo a fazer isso. Foi exatamente o que eu fiz. Juntei essa semana R$8, comprei esse pacote no sábado, esse pacote vinha em torno de 200 marshmallows, então eu comprei por 8, vendi por 20, ainda vinha um pouquinho a mais, mas eu tirava um pouco ali de uma margem de erro e tal, porque um pacote poderia vir mais, outro menos, já que o pacote era vendido pela gramatura, e eu vendia por unidade, então eu vendia 10 centavos a unidade e fazia R$20. Na primeira semana eu tinha R$8, comprei, vendi o pacote todo na quarta. Até a quarta-feira eu falei, essa semana agora eu vou pegar o dinheiro e vou comprar 2. E eu percebi que essa era a minha sinergia de venda. Então, em 4 meses mais ou menos, eu tinha uns R$400 ali do celular que eu queria comprar. Eu falei, caramba, agora é isso, estourei a boca do balão. Vou comprar meu celular, vai ser massa, vou falar com meu pai pra ele liberar e eu vou com minha mãe na Ricardo Eletro e compro. Fui falar com meu pai. E meu pai me deu a melhor resposta que ele poderia ter me dado. Ele me disse não. Ele falou, não, você não pode ter um celular. Eu falei, não pai, mas eu vou comprar. Ele falou, não, você não pode ter um celular. Eu era muito novo, eu nem pensava nisso. Os riscos que envolviam ter esse celular. Mas esse não era o ponto. O ponto ali pra mim foi, cara, então eu entendi que se eu tivesse algo como meta, alvos para medirem a minha evolução até alcançar essa meta, economizasse, empreendesse esforço e empreendesse e vendesse alguma coisa, eu conseguia a grana. Foi o melhor estralo que eu tive. A partir desse não, eu vi que ter dinheiro era bom. Eu falei, eu não tinha nada como objetivo, não juntava dinheiro. Agora que eu tive um objetivo, olha, em 4 meses eu juntei R$400. Excelente. Eu preciso agora renovar os meus objetivos para eu continuar juntando dinheiro. Eu não queria mais gastar aquele dinheiro, se não fosse com o celular não tinha nada que eu queria comprar. Eu vou continuar juntando dinheiro para comprar alguma coisa depois. Depois disso, eu comecei a pensar que eu queria agora escalar. Tava legal vender esse valor semanalmente, mas eu pensei que eu poderia vender algo com um valor mais alto para que eu tivesse um retorno melhor. Só que isso eu precisaria empreender esforço, porque antes não tinha um esforço. Eu tinha que ir comprar um negócio, que eu já estava indo com os meus pais, chegava na escola, entregava para os meus colegas que gostavam e estava tudo certo. Eu decidi fazer brigadeiro, casadinho e trufa para vender. Aí eu tinha que ir para a beira do fogão, misturar tudo e fazer e tal, mas o retorno financeiro era muito maior. Então,
Desde essa época, essa questão de empreender, esse ponto de comercializar algo, de vender algo, já estava na minha mente, eu não sabia, descobri na hora que apareceu a situação, e eu comecei a trazer aquilo ali para a minha prática do dia a dia. Foi excelente. E daí veio o segundo aprendizado, que eu tinha uma frase que eu ouvia muito, que era que nada resiste ao trabalho. Então, eu precisava trabalhar, eu precisava empreender esforço para aumentar os meus resultados. E aí, minha trajetória ela foi seguindo assim, eu fui colocando novos alvos. Eu quero comprar um notebook para poder estudar, eu quero comprar um iPad. Eu lembro que uma época eu queria comprar um Xbox, e aí eu juntei, vou começar a juntar para comprar um Xbox, depois eu mudei para comprar um notebook, para mim vai ser mais vantagem, eu aprendo a fazer outras coisas. O Xbox só vai me dar diversão, eu já tinha um PlayStation 2, eu não queria o Xbox mais. E aí, eu comecei a perceber que eu poderia ir botando novas metas para que eu pudesse continuar juntando dinheiro. Naquela época eu já entendia que eu precisava guardar, eu não tinha nenhuma noção de investimento, nenhuma noção de onde colocar meu dinheiro, mas eu sabia que o princípio número 1 era trabalhar e poupar. Então eu acostumei com isso de, se eu tiver um objetivo muito claro, uma meta muito clara, traçar alvos ali semanais, mensais, até semestrais, para alcançar esse objetivo, alcançar essa meta, ela se tornaria possível. Com esse pensamento que eu fui ali trabalhando, me esforçando e poupando dinheiro. Poupar dinheiro, guardar dinheiro se tornou um hábito para mim. Para mim era impossível eu ganhar, sei lá, R$100 de alguma coisa e gastar os 100. Eu sabia que precisava guardar ali alguma coisa. Mesmo que eu não tivesse uma meta ainda, eu sei que aquele dinheiro em algum momento eu iria usar para alguma coisa. E no ano de 2017 é quando aparece a oportunidade da gente comprar um negócio, né? Começar um primeiro negócio. Esse negócio já estava consolidado, era um restaurante, e aí o dono queria vender pra gente, e aí empreendemos bastante esforço. Foi meu primeiro negócio, e com essa mesma cabeça de se eu colocar esforço, se eu poupar, arregaçar as mangas e fizer do jeito certo, vai dar certo. E foi exatamente o que aconteceu. O negócio ia de vento em popa. Nós abrimos um segundo comércio a partir desse comércio, né, que foi uma padaria. Mas logo lá no início, eu precisava de um plano B. Essa coisa de ter só o plano A, para mim, me fazia muito mal. Por quê? Porque a experiência que eu tinha no comércio era aquela experiência do comércio, você dentro dele o tempo todo. 100% dentro do comércio. E eu queria empreender em outras áreas. Eu tinha um desejo de ter uma liberdade maior. E aí eu começo a estudar o mercado com esse objetivo, de ser um plano B, para me dar ali uma segunda renda, uma segunda maneira de ganhar grana, e eu não tinha ideia do tamanho que esse estudo iria tomar. Então eu começo a estudar o mercado de maneira paralela, e aí vem a primeira dor no mercado, que era, eu não sei como fazer, não sei por onde fazer, qual o caminho certo a tomar, e para quem não sabe para onde ir, todo caminho serve. Então eu fiquei vagando dentro dessas escolas de análise técnica, análise de fluxo. Eu fiquei vagando por dentro dessas escolas, achando que o meu comércio físico não tinha nada com a bolsa, nada com o mercado financeiro, e meio perdido. E eu perco, sei lá, quase um ano e pouco, eu estudando, tateando, me esforçando muito, mas eu ainda não enxergava aquela luz no fim do túnel, eu não enxergava como que dali eu iria tirar o meu sustento. Mas começo a conhecer uma pessoa aqui, outra pessoa ali, ter contato com outros tipos de mercado. Eu comecei pelo Forex, depois eu vou conhecendo outros mercados, eu vou conhecendo pessoas que estavam falando coisas diferentes, e eu começo a ter um conhecimento maior e obter resultados melhores disso. Em 2019 eu casei, e aí eu entendi que eu precisava me dedicar mais nisso, afinal eu tinha tirado uma pessoa da casa dos pais dela e eu precisava proporcionar no mínimo a mesma coisa que ela tinha na casa dos pais. Então, eu percebi que eu precisava ter um plano B, porque se algo desse errado, eu precisava ter alguma coisa ali para me sustentar. Isso foi em setembro de 2019. Quando é março de 2020, 6 meses depois, estoura a pandemia. E aqui na minha cidade, o prefeito, acho que eu não lembro se foi medida do governo ou se foi da prefeitura, decidiu fechar os comércios que não eram essenciais. Eu tinha um restaurante, uma padaria, não era essencial segundo o governo. Tive que fechar as portas do meu comércio, funcionar ali de maneira quase que ilegal, porque eu tinha que deixar fechado e vender as coisas do lado de fora. Afinal, eu tinha funcionários para pagar, eu tinha contas a pagar, eu tinha fornecedor para honrar.
Então, com isso, a partir de março, eu parei de fazer retirada, eu parei de ter salário. E aí eu começo a precisar tanto operar para ganhar grana, quanto fazer outras coisas também. Por quê? Porque a grana que eu tinha, que eu operava, eu acabei pegando e colocando dentro do comércio de volta. Eu operava com a grana que eu fiz uma reserva durante um tempo e eu precisei colocar essa grana para o negócio não sucumbir. E eu percebo que está na hora do tudo ou nada. Por quê? Eu já tinha ali mais ou menos 8 ou 9 meses sem retirar salário. Então eu continuava indo, minha carga horária aumentou muito, porque meu trabalho aumentou muito, porque o governo federal na época deu a possibilidade de você reduzir a carga horária e ele pagava metade do salário, ou suspendeu o contrato e ele pagava o salário inteiro dos funcionários. Então eu deixei o mínimo de pessoas possível para o negócio acontecer e fui para a linha de frente de trabalho. Então passei a fazer muitas coisas de funcionários que eu suspendi o contrato. A grana que eu tinha para operar eu tirei para botar no comércio e eu precisava começar ali de algum jeito colocar a grana dentro de casa. Então fiz algumas coisas durante a pandemia, vendi álcool em gel, vendi máscara, vendi coxinha da asa temperada, vendi kit de pizza brotinho, fiz uma série de coisas durante a pandemia para eu colocar o sustento na minha casa. E eu percebi que o comércio ainda estava me tomando um tempo muito grande para eu não ter nenhum retorno. Então eu entendi que essa era a hora de arriscar no mercado. Eu já tinha consistência, eu já era lucrativo, mas eu ainda tinha aquela âncora que me dava muita segurança. O comércio, por mais que naquele momento não estivesse me dando grana, mas ele já tinha pago minhas contas, eu sabia do potencial daquele negócio, então ele era uma âncora, eu operava muito tranquilo, porque se aqui não der grana, eu tenho o comércio que vai me dar um futuro. Então eu precisava testar, ver se de fato aquilo ali seria suficiente para me sustentar, se eu daria conta de operar sem essa âncora, sem essa segurança. Então eu decido sair para, com a grana do mercado financeiro, pagar as minhas contas, eu tinha um custo de vida muito baixo, pagar as minhas contas e conseguir empreender em outras áreas. Volta ao princípio que eu tinha desde lá de trás. Então eu saio com esse objetivo, eu quero o mercado financeiro para pagar minhas contas, então eu vou ter mais tempo para operar, eu vou ter mais tranquilidade, eu vou ter menos cansaço físico e preciso ali de pouca grana para pagar o meu custo de vida, para empreender. Então eu já saio com essa cabeça, eu preciso empreender. À medida que o tempo foi passando, eu acredito que eu peguei um ciclo de mercado muito bom, e esse ciclo de mercado me ajudou muito, porque foi bem no começo da minha fase de operar por obrigação. Eu tinha que performar. Claro que como eu tinha carro, eu já tinha pensado, ó, se eu num mês não conseguir performar legal, eu vou pegar o meu carro, vou rodar aplicativo e minhas contas eu vou pagar, com certeza. Eu já estava dando um jeito antes, só teria que continuar fazendo o que eu já estava fazendo. Por isso que eu digo que essa zona de pressão que eu sofri nesse ano foi maravilhoso, porque eu vi que era possível. Talvez se eu continuasse na minha zona de conforto, eu não sairia nunca, eu não teria experimentado isso aqui, nunca. Com 3 meses eu vi que eu estava performando bem e que a maneira que eu teria de alavancar os meus resultados, de obter um retorno financeiro melhor, era tendo mais grana. Então eu decido que é a hora de eu vender meu carro, pegar essa grana e colocar no mercado para alavancar os meus resultados. Nós estamos falando aí já de 2, quase 3 anos de experiência no mercado, experimentando vários ciclos. Eu já tinha saído daquela pressão, eu já tinha conseguido controlar o meu psicológico e eu decido fazer isso. Eu vendo meu carro, pego, dou entrada em outro, dando o mínimo de entrada possível e financiando todo o resto. Essa é a minha trajetória, foi isso que eu fiz. Depois de um ano, eu vejo que eu estou performando bem, estou performando melhor, estou tendo os melhores resultados e é a hora de eu dar outro passo. Eu costumo dizer que eu dei 3 all-in na minha vida e graças a Deus os 3 deram certo, não dou mais nenhum. Aquele momento era o momento. Eu era novo, não tinha filho e meu custo de vida era muito baixo. Então era o momento de eu fazer isso. Nem toda a história ela pode ser replicada de qualquer jeito, mas essa foi a minha história, essas eram as minhas dores. Então esse era o time de eu fazer. Esse era o momento de eu fazer. E eu decido vender meu apartamento para alavancar ainda mais os meus resultados na bolsa, porque já era algo que eu fazia, já era algo que estava dando certo. Eu não fiz isso porque eu estava quebrado, eu não fiz isso porque eu perdi a grana toda que eu tinha, eu precisava de mais grana para recuperar. Foi uma trajetória, foi um processo de transição bem longo. Eu começo em 2017 para vender a primeira coisa em 2020. São 3 anos depois, 3 anos e alguma coisinha depois. Para eu vender a outra coisa, eu já tinha 1 ano tendo feito isso e eu decido que esse era o momento. Então, após esse 1 ano que eu já tinha vendido o carro, eu já estava vivendo apenas de mercado, era o momento, e mais uma zona de pressão que me jogou para essa decisão, era o momento de eu vender o apartamento
Não porque eu estava quebrado, não porque eu estava liso, mas porque eu precisava alavancar meus resultados, eu queria buscar mais grana, eu sabia que eu tinha uma ferramenta certa, eu estava num ciclo de mercado muito bom. Qual o grande problema? É que quando eu faço isso, os resultados melhoram bastante, eu melhoro minha condição de vida, eu melhoro minha realidade financeira e eu esqueço daquilo que me fez sair do comércio e focar só em bolsa. Eu passei 6 meses, eu acredito, algo perto disso, só operando. Eu operava ali no período da manhã, um pedacinho da tarde, mas quando eu já batia a meta cedo eu ficava tranquilo e eu curtia a minha vida. Eu morava numa casa que tinha grama, ficava ali arrancando o mato da grama, ia dar um passeio, enfim. Eu esqueci que o meu objetivo era empreender, que eu precisava fazer aquilo que eu fui treinado desde novo para fazer. Eu estava praticamente negando a minha biografia. Apesar do trade, apesar da bolsa de valores ser um comércio muito semelhante ao comércio tradicional, porque você tem lucro, você tem prejuízo, você tem imposto, é uma série de similaridades. Eu estava negando aquilo pelo que eu saí do comércio. Eu saí para ter mais tempo para voltar a empreender, para continuar empreendendo com mais tranquilidade, com menos pressão, porque quanto maior a necessidade, pior a sua performance, pior tende a ser a sua performance. E eu me esqueci disso. Então eu decido que está na hora, vou começar a empreender novamente, vou pegar parte desse resultado que o trade me dá e colocar em outras áreas, porque a profissão de trader, ela precisa da alta performance. Eu não posso e não podia me dar o direito de não ter uma alta performance. Então eu começo a empreender para que as outras coisas me trouxessem um retorno financeiro. Essa trajetória, ela foi recheada de desafios. Quando a gente olha o resultado final, meio que traz um alívio da história toda. Parece que tudo foi tranquilo, que tudo foi fácil. Foram derramadas muitas lágrimas, foram muitas noites mal dormidas, mas no final deu certo. Eu me senti sozinho em muitos momentos, eu me senti sem direção, sem saber o rumo, sem saber qual caminho tomar. Tive que descobrir os trajetos, as estradas. E hoje a minha maior alegria e meu maior desejo de vir aqui para a internet é justamente esse. É mostrar que através da minha história eu consigo te apresentar um caminho, não para você ser apenas um operador de mercado. Você não precisa ser um operador de mercado, mas trazer para você princípios que te façam performar bem na sua área. Te livrar de dores, te ajudar a identificar quais são suas dores, seus problemas. Muitas vezes a gente não sabe nem o que é que está nos afetando, o que é que está nos fazendo performar mal, não sabe como resolver. Isso conta um pouco da minha história como trabalhador. Isso conta um pouco da minha história como empreendedor, meu princípio como empreendedor. Isso é o que eu fiz, isso é a minha profissão, isso é o que eu faço no meu dia a dia profissionalmente. Mas isso não quer dizer quem eu sou. E eu deixei isso para o final para que fique essa marca para você. É que a trajetória, ela pode se repetir. Você pode fazer da mesma maneira, alcançar resultados até melhores, diferentes, claro, porque eu sou uma junção de situações e oportunidades e elas não se repetem. Mas o que eu quero te dizer agora é quem eu sou. Quem é Eduardo Sales? Eu ouvi essa pergunta uma vez e foi muito boa, né? O Guto Galamba falou assim: me diga quem tu é sem dizer o que tu faz. E eu achei isso espetacular. E as pessoas normalmente se perdem com essa pergunta e eu me perdi. E ele fala assim: você convive com você há tanto tempo e nem você sabe quem você é. Então a gente nunca vai saber aonde chegar e como chegar se não soubermos quem somos e onde estamos. Então eu quero falar isso para você, eu quero falar quem sou eu, quem é Eduardo Sales, além de todo esse lado profissional. Eu sou discípulo de Jesus, creio que Deus é o Criador do universo, é quem tem o poder de salvar, isso é meu princípio número 1. Com base nisso, eu pauto todas as minhas decisões. Com base nesse princípio, eu escolho todos os meus caminhos. Sou esposo de Lívia, sou pai de Judá e um homem que quer deixar uma marca, um legado. Eu quero espalhar aquilo que eu acredito para mais pessoas. Se no final desse projeto, se no final desse novo caminho, eu tiver conseguido mudar uma realidade, eu estarei satisfeito. Falar para vocês quais são os meus princípios inegociáveis, para que, por mais que as oportunidades apareçam, eu não abra mão deles aqui. Esses princípios são: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Eu preciso amar minha esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Eu preciso ensinar meu filho no caminho que ele deve andar para que, quando ele for velho, jamais se desvie dele. Eu preciso honrar meus pais, honrar pai e mãe para que eu vá bem
e sejam longos meus dias sobre a terra, e eu preciso fazer o bem. Esses são os princípios inegociáveis da minha vida. São eles que pautam as minhas decisões e os meus projetos. Por acreditar nisso, eu não posso permitir que isso substitua nada desses princípios. Eu não posso deixar que esse projeto, eu não posso deixar que a internet, que nada suprima, que nada sufoque esses princípios que são a base das minhas ações. Eu não posso permitir que nenhum sucesso profissional justifique o meu fracasso enquanto marido, enquanto pai, enquanto filho. Foram esses princípios que me tornaram quem eu sou. E é quem eu sou que me traz o resultado profissional que eu tenho. Sua carreira vai ser um espelho de quem você é dentro de casa. Sua carreira vai ser um espelho daquilo que você tem de mais forte dentro de você. Existe uma frase que diz assim: o dinheiro transforma as pessoas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o dinheiro ele potencializa aquilo que você tem de mais original. O que você tem de sucesso. E aí a gente pode entender que sucesso não quer dizer apenas dinheiro. Mas o sucesso, ele vai fazer com que todas as suas características sejam afloradas. Então, se você é uma pessoa que tem seus princípios muito bem definidos, você vai continuar sendo assim, independente da sua carreira, independente da sua posição dentro de uma empresa, independente do seu sucesso profissional ou não. Eu fiz um resumo muito rápido da minha história, quis te contar um pouco do meu começo profissional, daquilo que eu acredito, porque esse vai ser o escopo de tudo aquilo que eu vou falar. É dentro dessa cronologia que eu vou trazer os outros aspectos. São aspectos que foram diferenciais, são atitudes, são mudanças, disciplinas que eu tive que desenvolver para ter o resultado que eu tenho, para ser aquilo que eu sou. Então eu te convido a continuar aqui, que você acompanhe os próximos vídeos, que você interaja comigo nos comentários, eu vou ler um por um, vou me esforçar para isso, vou me esforçar para responder também, porque eu quero de fato falar aquilo que tem transformado a minha vida ao longo desses anos. Eu não vou conseguir não falar de Jesus, que é o meu grande amor, que transformou a minha vida. Eu não vou conseguir não falar dos meus pais, principalmente do meu pai, quem já me viu falar por aí, me vê repetir muito o que ele fala, uso muitas frases. Esse meu jeito de gesticular, as pessoas que vêm já falam, você faz igual ao seu pai. Eu vou falar de alguns outros amigos assim e vou tentar trazê-los aqui para que a gente consiga observar essa história por todas as óticas. Pessoas que estavam de fora observando, os temores que os familiares têm quando vê alguém fazendo. A ideia é essa, é trazer o melhor do conteúdo para você. Porque o que eu quero de fato é deixar um legado e transformar a realidade de alguém. E que esse alguém seja você. Então se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, vai fazer com que o YouTube te sinalize todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui. Deixa um comentário para que o YouTube veja que está tendo interação e entregue esse vídeo para mais pessoas, porque eu preciso da sua colaboração para que essa mensagem seja espalhada e que a gente consiga transformar a realidade de mais pessoas. Vamos nessa!